a compreensão do nosso dia a dia diante da nossa essência. Entender a nossa essência para o dia a dia, para os nossos afazeres, para as nossas atividades é muito importante, assim como para o nosso bem-estar, o nosso futuro, porque a partir da nossa essência que conseguimos traçar metas para alcançar os objetivos que todos têm, ou pelo menos é importante ter um objetivo, porque a vida é regrada por meio de batalhas que você vai lutando e vai vencendo ali. Eu não digo uma batalha física, mas uma batalha no campo das ideias, das nossas obrigações e dos nossos afazeres, porque o fato da gente estar vivendo, trabalhando, já é uma batalha constante ali. Então, é importante entender a essência a partir de uma análise filosófica, tanto o homem quanto a mulher. A essência do homem, ela é constituída a partir de átomos, eu digo do corpo físico, aí tem do homem em si, o macho, sua composição biológica, a partir do XY, e da mulher, da mesma forma, o que altera é que é XX. Então tem essa distinção entre macho e fêmea a partir da biologia, a partir da ciência, e não como uma construção filosófica, como uma construção social. Aliás, a própria filosofia se aprofunda e ela consegue provar e detectar que esses dois gêneros não são apenas culturais, mas uma realidade. Principalmente quando você pega a filosofia de Platão, Aristóteles e Sócrates, eles se aprofundam na natureza das coisas, na finalidade das coisas e na virtude das coisas, bem como o homem interno e externo. A nossa essência imaterial, que é a psique, segundo a visão de Platão, que é a alma, que é um ser etéreo que sobrevive a partir da morte do homem. Ela tem outra formação, ela faz parte do nosso ser, mas a substância é uma substância material que compõe a sua formação. Então, é importante analisar isso, até porque nos dias atuais as pessoas, mesmo não conhecendo a filosofia existencialista, vivem muito nessa perspectiva. Eu faço o que quero, eu faço o que eu acho que é certo. E as concepções, elas são, em alguns aspectos, ilusões que passam a acreditar naquilo que realmente não é, naquilo que ela se submeteu a partir de poluições de alguns fatores imorais que ela tem, o contato a partir dos 5 sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a audição. Então é importante analisar isso, porque as pessoas estão desvirtuosas, porque não estão conhecendo a sua essência, a ontologia do seu ser. A ontologia estuda o ser, a essência do homem, a sua finalidade, a teleologia, para a pessoa compreender qual é o seu propósito na Terra, qual a sua finalidade de existir, o porquê das coisas. É importante entender essa questão, a origem das coisas, essa reflexão crítica, filosófica. Aí você vai entender a essência de tudo, a essência de coisas que você jamais iria imaginar que é uma realidade. Por exemplo, ali o ser humano ali, a essência desde a concepção, da fecundação do óvulo, a partir da conexão da união do macho e da fêmea, que acaba gerando aquela vida enigmática, que é até uma questão metafísica, que ali já começa a existir o ser corpóreo e incorpóreo, que é a alma e o corpo físico propriamente dito. Então vai crescendo aquele ser dentro da barriga da mãe, tendo aquela necessidade ali, e até quando sai da barriga, vai meses, anos, até que a pessoa vem crescendo, vem conhecendo o seu propósito na vida. E é importante viver uma vida racional e não uma vida carnal. Platão dizia que os nossos desejos corpóreos, os impulsos, deveriam estar submissos à racionalidade, porque é a partir do pensado e você analisar as coisas de forma minuciosa que você vai entender que viver uma vida digna, viver uma vida com as boas práticas, desde o respeito com
com o próximo, com pessoas que pensam diferente, você vai viver uma vida alegre. Então é a partir do conhecimento da essência das coisas que você vai contemplar tudo isso, porque tem pessoas que vivem por viver, ela não tem um propósito, ela não tem um objetivo, ela não pensa em ter filho, não pensa em casar, não pensa em construir uma família, ela vive o dia a dia, é um existencialismo, ela não está preocupada com as suas realizações que vai trazer coisas boas, frutos para o futuro, suas realizações que vai deixar os legados da vida, que vai trazer uma certa vitória, eu não digo nas questões físicas, né, mas na questão metafísica das coisas. Então, a essência do homem precisa ser conhecida, precisamos falar muito sobre isso, porque a mutação externa, por mais que se faça cirurgias, por mais que se faça modificações, não vai alterar a nossa essência, porque a nossa essência é a partir das células, do DNA, do nosso cromossomos. Então, essas mudanças vai trazer apenas alegrias passageiras, pequenos momentos de gozo, de felicidade, mas vai causar uma angústia, porque você está lutando contra a sua própria natureza, contra a sua própria essência, contra o seu próprio ser, porque você foi levado a fazer a partir de percepções, a partir de desejos, que é aquela dopamina, aquela felicidade que é apenas uma paixão, que é apenas um fogo ali, depois se apaga assim rapidamente. Então, precisamos contemplar a importância do ser. Nossa essência, ela independe da tonalidade de pele, ela independe dos nossos recursos econômicos, financeiros. Essas diversidades, que no caso é o homem, a mulher, que é a diversidade por natureza, que traz essa complementação para a proliferação da sociedade, que é a multiplicação a partir da geração de filhos, da tonalidade de pele, eu vou abordar aqui, não é uma diversidade em essência, porque o que muda de um para outro é só melanina e algum traço ou outro, mas todos têm a mesma origem, todos têm a mesma finalidade. Se for fazer o DNA, se for o homem é XY, se for a mulher é XX, não é outra raça, não existe raça, é apenas etnias. A partir do momento que você contempla essas mínimas coisas, não precisa ser filósofo ou estudar anos e anos de filosofia, você que não estudou filosofia, quer entender as coisas básicas da vida por meio da filosofia, é por aí, você pega as coisinhas simples e vai contemplando ali, vai pensando, analisando o porquê das coisas, o porquê de existir, a questão dos pombinhos. Aí você vê que o macho está cuidando ali dos filhotes, aí ele fica ali. Aí daqui a pouco ele sai, aí vem a fêmea. Aí daqui a pouco tá os dois juntos, daqui a pouco saem os dois, mas ficam olhando para o ninho, para os filhotes. E tem aquela responsabilidade, sabe, pai, mãe, homem, mulher, assim, que cuida dos filhotes. A diferença deles pra gente é que eles não têm o intelecto. Infelizmente, devido à decadência moral e à falta de conhecimento da nossa essência, muitos estão se comportando pior do que eles, porque eles cuidam ali dos filhotes, protegem, até brigam. Se chegar outro pombo ali, eles dão aquele carinho, alimentam. Não sabe-se como eles conseguem alimentar os filhotes, mas a gente vê ali o brilhar da essência. E vivemos numa sociedade em que muitos pais abandonam seus filhos, muitas mulheres têm filhos de pais que não conhecem, e sempre vem as consequências. Então é importante fazer essa análise da nossa essência para a gente compreender de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão, quais os nossos deveres, as nossas obrigações, que devemos lidar para que possamos viver melhor nesse mundo cheio de caos, de contendas. É porque as pessoas não buscam analisar as coisas, a compreensão, e acabam se submetendo a coisas que acabam trazendo uma autodestruição. Então, obrigado a todos, espero que todos possam acompanhar mais vídeos, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.